Para você começar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você quer chegar com esse negócio. E eu estava aqui batendo um papo com esse convidado, que inclusive é meu conselheiro lá na Moai. Cara, antes, ainda nem começou o podcast, minha cabeça já está explodindo, já está pesada aqui. Ele é empreendedor, já passou por várias multinacionais e hoje ele tem uma empresa que acelera startups, acelera empresas, que é a Coty. Com vocês, André Frois, meu irmão. Valeu, meu querido Marcos, prazer estar aqui com vocês nesse estúdio incrível aqui, né? E que a gente já bateu um papo bom aqui. Cara, é isso que eu tô te olhando assim, sabe, meio zonzo, né, velho? Meio tonto. Mas, cara, é um prazer estar aqui. Pô, cara, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz que você tirou um tempo na tua agenda, que eu sei que é a agenda de empreendedor, ainda mais de um grande empreendedor, eu sei que é sempre muito ocupada. E, cara, eu fiquei, assim, te ouvindo falar, me dando várias dicas, me deu uma consultoria aqui incrível, incrível. Você que é empreendedor, você precisa escutar esse podcast até o final. André Frois. E seguir também a Coty. Arroba Cotidiana Aceleradora. Arroba Cotidiana Aceleradora e arroba André Frois. Arroba André R. Frois. R. Frois. Cara, eu fiquei encantado aqui, a cabeça chega, acho que você viu umas telas pretas aqui, não viu? De vez em quando, dá uma travada sobre MVP. Legal. Explica o que é, vou deixar você explicar o que é um MVP e qual que é o seu pensamento quando uma empresa chega para você. Qual é o MVP que você pensa para ela? Como é que você imagina? Como é que funciona? Legal. MVP vem de mínimo produto viável. Legal. E isso foi um conceito que foi bem difundido nesse universo das startups, do empreendedorismo mais focado em empresas de base tecnológica, né, mais do digital, mas que na nossa concepção se aplica a qualquer negócio, né, que é um mínimo produto viável. Então, quando a gente fala do mínimo, é que a funcionalidade, né, você falando de produto, funcionalidade, o que ele resolve sem novas funcionalidades. Então é mínimo. Com aquele conjunto de funcionalidades, ele resolve o problema? Ele entrega valor para o cliente? Sim. Então ele é um mínimo. Mínimo produto. Ele não precisa ter muitas coisas para que a pessoa reconheça que resolveu o problema ou para que a pessoa compre e fale, me entregou o valor. Então, essa é a primeira coisa do mínimo. O que a gente estava brincando é que ele é um mínimo produto viável. O viável é que ele precisa gerar valor para quem serve esse produto, para você, empreendedor, que está criando esse produto. Ele precisa, numa única unidade que ele vai ser vendido, né, serviço, mínimo. A gente fala de produto, mas se aplica a serviço. Total. Né? Se em uma unidade, ela é positivo. Se o que você gasta para servir aquele produto é menor do que você recebe do seu cliente. Perfeito. Então esse é o viável. E às vezes esses conceitos se confundem com, mas eu preciso vender 1.000 para a empresa se pagar, né? Que a gente fala do break-even. Ok, não tem problema. Mas uma unidade ela é positiva? Então ele é um mínimo produto viável. E deixa eu te fazer uma pergunta. E acredito que isso acontece muito com... Eu estava te escutando, aconteceu isso comigo. Porque quando a gente começa a empreender, aquela empresa vira um filho. Sim. E o teu filho, você quer dar do bom e do melhor para ele. E acaba que isso, ele vai desaguar aí no mínimo produto viável, que vira um máximo... O máximo produto. Né? Que a gente fala assim, não, pô, eu vou melhorar ele um pouquinho, vou botar essa nova funcionalidade... Né? Pô, isso aqui vai melhorar, o cliente gosta. Vou entregar isso a mais. Eu vou entregar isso a mais e tal. E a gente começa a entender que isso, ele aumenta o seu custo para produzir, mas não necessariamente aumenta o valor percebido que vai acarretar enquanto você pode cobrar. Né? Porque preço e valor, aquela máxima, mas você não consegue aumentar o seu preço. Então você aumentou o seu custo, mas não consegue aumentar o seu preço. O cliente não vai te pagar mais por causa disso. Então, você começa a entrar numa lógica que daqui a pouco ele não se torna mais viável. Né? E aí existem outras métricas para você entender se o seu cliente está satisfeito. Uma delas, né, mais difundida,
o chamado NPS, né? Que mede quanto os seus clientes estão promovendo o seu produto, né? O Net Promote Score. Entendi. É quanto eles estão promovendo. Então, você não tem só cliente, você tem um cliente que ama o seu produto e promove. Divulga, promove. Então, a gente entende que no processo de construir empresas de alto crescimento, startups, não é de tecnologia, são empresas de alto crescimento, ela entende muito bem esse jogo de criar uma base de clientes promotores, porque isso vai diminuir o custo da sua venda, porque quem vende são seus próprios clientes. E aí você entra no que a gente chama do efeito de rede, onde os seus clientes vendem para você. Então você tem o boca a boca. E esse boca a boca acaba tendo um alto crescimento com custo zero. Você não está gastando nada, pelo contrário, seu cliente está te ajudando a vender. Então isso faz com que você possa construir uma máquina de vendas que incentive essa prospecção que está sendo feita orgânica ali pelos seus clientes. E tem a ver com criação de movimento? Certamente, né? Hoje você vê muitos comunidade, movimento, porque você tem uma base de fãs, né? E aí você lidar com uma base de fãs é muito mais fácil, porque você tem ali pessoas que amam a sua marca, amam o que você faz, defendem. Então, trabalhar bem isso, certamente você está reduzindo o custo de aquisição, aumentando a satisfação dos seus clientes e com isso também gerando mais valor, né, para a sua empresa como um todo. Né? Legal, mas aí a empresa chegou lá na Coty. Para onde você olha primeiro? A gente tem um lema que é pessoas, produto e receita sempre nessa ordem. Não inverta. Não inverta essa ordem. Então, a primeira coisa, hoje a Coty ela é uma holding de inovação. Legal. A gente tem 4 unidades. Cada unidade atende um problema e um público específico. A gente está falando de foco, a gente entendeu isso também. E começa a fazer sentido trabalhar esses públicos de forma independente. Então, se essa pessoa ele é um empresário, dono de empresa, ele quer crescer de maneira escalável, repetível, a gente coloca ele na unidade do Camp, que é o Coty Acelera Meu Projeto. É um programa de aceleração, duração de até 3 meses, onde a gente vai identificar aonde que ele está nessa curva de desenvolvimento do projeto. Legal. Se ele já tem um MVP validado, se ele precisa implementar uma máquina de vendas, se na verdade ele está entendendo lá no início qual é o problema real que ele resolve. Então, a gente primeiro entende onde que ele está, encaixa ele nos aprendizados, né, para não cometer os erros que alguém já cometeu e acelera esse aprendizado nisso. Então, assim, isso, no teu exemplo, é um empresário com uma empresa, está ali, né, tem uma empresa, vai ser no Camp. E aí, assim, a gente atende também grandes empresas que querem levar essa cultura para as suas organizações, fazendo o intraempreendedorismo. Então, hoje a gente atende aí Banco do Brasil, né, Correios, grandes empresas com centenas de milhares de funcionários, né, onde eles precisam construir essa mentalidade do intraempreendedor. Né? E para fazer isso tudo, uma escola para desenvolver. Quero falar sobre ela os hoje. Aceleradores, porque a gente precisa de pessoas, então leva essa mentalidade para os nossos programas também. Que é a Plura. Grande Plura. Você estava com a blusa dela no último conselho. E eu vou até fazer um comentário aqui que eu acho muito importante sobre o que você está fazendo, que é o que eu acredito. Sim. Que toda empresa, todo empreendedor, e naturalmente com a sua empresa, ela só tem 3 caminhos, né? Ou quebra, ou vai ser sucedida, vai haver uma sucessão, ou ela vai ser vendida. Sim. Mas eu acredito que desses 3, claro, ninguém quer quebrar, mas desses 2 aqui, todos eles vão desaguar no que você está fazendo, que é na educação. Sim. É de você treinar outras pessoas para que aquele legado, que na verdade você construiu por meio de uma
uma dor. Geralmente Sim. você tem alguma coisa que você quer resolver no mundo e acaba que você fala, cara, propósito, um né? propósito, e senão seu propósito morre ali no fim ali Sim. do caminho. Então, quando a Mas, gente educa, acaba que... e no Brasil isso é um problema, né? A maioria das empresas não consegue fazer sucessão Uhum. e elas morrem, né? E a maioria das empresas sequer tem a oportunidade de fazer sucessão, porque elas morrem muito no início. Sim, Então a total. gente tem um problema crônico de pouquíssimas empresas vão ter a oportunidade de fazer sucessão, muito poucas, e as que têm não vão conseguir. Então, de fato, é uma educação de base do empresário entender que ele está construindo um patrimônio. Sim, E como ele está construindo um patrimônio, esse patrimônio ele precisa ter valor, sim, você tem que saber medir total. e ele tem que ter liquidez. Pô, numa eventualidade que você queira parar, você venda. Então, que eu brinco quando a gente está, né, discutindo isso, assim, você comprou o seu sonho da casa própria, Uhum. você pode vender a sua casa onde você mora, ali? Putz, não, ali não posso, vou vendo, não vendo nunca. Uhum. É um dilema comum Sim, de sim. quem realiza o sonho da casa própria, né? E é difícil você ver aquilo como patrimônio, se você já quer deixar isso para a sucessão, né? Então, se você não vende, não tem liquidez, né? Então também tem um afetivo ali. Entendi. Mesma coisa acontece com a empresa, né? Então, você quer ver ela como patrimônio, mas você fala que você não vende. Entendi. Então, ela tem que gerar receita, dividendos, mas aí você vira o colaborador da sua própria empresa. Então, também tem um aspecto ali de, né, separar o lado do empresário e do lado do que toca a operação, do colaborador da sua própria empresa. É o famoso Então, empresarial, né? O cara que fica você tá preso, preso, não né? consegue fazer. Bom, vou usar essa aí. Essa funciona. Cara, mas assim, falando eu queria saber mais sobre startup. Qual o conceito de startup? Porque eu fiquei sabendo que tem a ver com tecnologia ou não. Como é que funciona? A gente gosta de, né, dentro da Cotidiano, do conceito mais clássico, que fala o seguinte: é uma instituição humana, Ok. por enquanto, né? Já temos startups feitas por IA, mas é uma instituição ainda humana, né? Desenhada para o autocrescimento. Então, eu desenho a minha organização para crescer rapidamente. Crescer significa aumentar o valor da minha empresa. Entendi. Então, ele pressupõe que eu vou ter pessoas desenhando uma organização, processos e tal, que vai permitir com que ela repita esse processo de forma escalável e consiga aumentar o seu valuation, né, que Entendi. é o termo que normalmente utiliza. Para valorizar a empresa. Naturalmente, utiliza-se tecnologia. Naturalmente, ela capta recursos para fazer isso mais rápido. Entendi. E essas coisas que são diretamente associadas à startup, tecnologia, Acaba venture formando capital, acabam formando essa identidade, né? identidade, mas não é o pressuposto da definição. Tá. E hoje, como é que você enxerga o mercado de startups? Você já investe em algumas? Como é que funciona? O que você olha para você investir? Me fala mais um pouquinho sobre esse mundo. O universo de startups ele só cresce todo ano, né? Então, porque essa mentalidade ela agora está sendo difundida em qualquer tipo de negócio, né? Então, criar métodos ágeis, implementar tecnologia, Entendi. utilizar inteligência artificial, Entendi. se abrir para captar investimento. Então, isso furou uma bolha restrita lá e quem estava desenvolvendo aplicativo. Hoje, né? Então, o universo que cresce do empreendedorismo e essa mentalidade da startup como sendo uma propulsão para desenvolvimento desses negócios. A gente, volta a dizer, pessoas, produto e receita. Então, quando a gente analisa uma empresa, a gente vai entender a complementariedade dos fundadores daquela empresa. Então, assim, o time de fundadores que carrega a alma, o propósito, por que está fazendo, qual dor original, qual era a ideia do MVP, tá tudo ali. A gente procura entender as motivações e a complementariedade daquele time,
se esse produto de fato resolve algo, uma dor real, ou desperta um desejo, né, que as pessoas têm necessidade, Sim. né, o must have ou nice to have ali, né? Então é importante entender se de fato é uma necessidade, uma dor real. Ou se é uma loucura Se é do... ou uma moda ali passageira, Total. a gente quer negócio de longo prazo, e se tem clientes fãs, então se as pessoas gostam e reconhecem aquele valor. Para que a gente possa medir se o valor percebido está sendo capturado no modelo de receita. E a gente tem um modelo inovador para capturar aquele valor. Entendi. Que aí, às vezes, é isso que é interessante, você vê empresas com altíssimo valor que não cobravam, né? Então isso Total. também é um modelo de negócio inovador. Então a gente vai buscar também entender se existe inovação na captura desse valor percebido. Receita recorrente, se eu faço uso dos dados ou daquilo que eu resolvo em uma outra ponta, eu capturo o valor numa outra ponta. Assim, modelo de negócio. Então, pessoas, produto, receita, a gente vai avaliar isso e vai ajudar a destravar, né, oportunidades sim, eu gosto. dentro desses 3 pilares, dentro dos nossos programas. Cara, que já começou a cabeça a fritar de novo. Vamos lá. Hoje, me fala uma empresa aí que vocês estão acelerando, de sucesso, me conta um case pra gente já conversar sobre. Legal. A gente começou é importante dizer, a gente começou em 2016. Legal. Então... Mas a trajetória já vem de... do repertório ali, né, eu venho do mercado de tecnologia, mercado que sempre trabalhou com inovação. Como é o nome daquela empresa que eu não sei nem falar? Huawei? Huawei. Trabalhei na Huawei, é uma empresa chinesa hoje. Tem dificuldade de eu pronúncia, mas é uma empresa chinesa. Gigantesca, cara. Gigante, na parte de telecomunicações. Mas enfim, então a gente vem com esse background, né, os sócios fundadores da Continuando vêm com background de tecnologia. A gente entende que tecnologia é um meio para poder avançar nisso. Então, vários dos nossos exemplos são empresas de base tecnológica. Né? Vou dar um exemplo de uma empresa que a gente teve o sucesso de fazer o ciclo todo. Né? Legal. A gente acelerou. Desde a ideia? Desde a ideia, pré-CNPJ, legal, cara, até a venda dessa companhia. Então, pô, que massa. 3 empreendedores, né? João, Ismael, lá do Sul, né? E o Daniel. Eles tinham uma ideia que era o seguinte: você compra na internet, né? O mercado do e-commerce, lá atrás, né? 2016. Não é? Então, assim, você compra, mas e aí? Vai entregar na sua casa? Mas, pô, você mora sozinho, você não está em casa o tempo todo, e aí? Não tem ninguém para receber. Então, isso na Europa já era muito comum, manda entregar num outro lugar, né? Num ponto de retirada. Tipo num locker. Agora é locker. Né? Naquela época não tinha locker. Mas era um ponto de retirada. Então eles falaram, pô, isso é uma tendência lá fora. No Brasil está começando, né, o e-commerce está crescendo muito, mas tem esse problema. A gente vai resolver esse problema. Show. E aí eles não tinham ideia do CNPJ, a empresa chamava Pega Aqui. Muito bom. Aí a gente muito brincou do tempo, foi uma discussão, brincadeira lá do nome e tal. E aí a gente acelerou eles. Eles estruturaram o primeiro MVP, fizeram a integração com o primeiro e-commerce, sócios complementares. Então, o João, muito bom de vendas, muito, muito comunicativo. O Daniel era o cara que conhecia mais da lógica do e-commerce, logística e tal. O Ismael, cara de tecnologia. E eles viram ali um time ideal, fizeram o primeiro produto, integraram o primeiro e-commerce e começaram a instalar os primeiros pontos de retirada. Eles são lá do Sul. E aí, beleza, estruturamos a primeira captação de investimento, eles captaram investimento, né? Depois a segunda, depois tal, e aí, depois de 4 anos, foram adquiridos por uma startup maior ainda, legal, que chama IntelliPost, hoje é um dos gigantes desse back-office aí por trás do e-commerce, né? Instrumentaliza vários marketplaces aí que tem no mercado, né? Numa jornada de 4 anos. O João, ele até lançou um livro, né, contando um pouco dessa trajetória, chama Saída de Mestre, onde ele sai com pouco tempo, né? Então é uma estratégia que a gente chama de Early Exit, né? Então ele vende a empresa em 4 anos, né? Por dezenas de
milhares de milhões de reais. Conseguindo um retorno ali, enfim, Pô, sucesso. Daniel, o Ismael acaba saindo antes, o Daniel hoje é executivo da empresa que comprou, né? E toca hoje a Pega Aqui é uma unidade da Intellipost. Né? Pô, então para startup foi maravilhoso, porque comprou um produto top, ainda levou um dos do CEO, vamos chamar de CEO, CFO, CFO. Na época. Caramba, cara. Que é uma estratégia que a gente chama de aquisição para contratação, que lá fora é muito comum, que o que fica escasso no alto nível é o primeiro ali, né? É o talento, né? São as pessoas. São as pessoas, é o primeiro ali. E aí você vai discutir, né, que esse cara não vai ser motivado mais por você contratar ele. Ele quer que você compre a empresa dele. Entendi. Né? Então hoje lá nos Estados Unidos o cara não quer trabalhar no Google, ele quer que o Google compre a empresa dele. E depois ainda esteja de alguma forma lá dentro. Beleza. Cara, total. Então, você tem uma mudança aí do perfil, né? Hoje você vê na faculdade, o cara quer trabalhar numa grande empresa, ele não quer empreender, então você ainda tem uma jornada de transição, né? Em Brasília, então, né, que você concorre com o funcionalismo público, né? O cara quer ser funcionário público. Ele não quer empreender, ele não quer... Então, acho ótimo, vai ser funcionário público, meu amigo. Eu fui funcionário público também, mesmo? Aprendi bastante. Não, eu já trabalhei também, mas não como concursado, mas já trabalhei dentro do funcionalismo público. Deus é que me livre, cara. Mas, eu brinco, alguém precisa fazer. E a gente, né, exige que seja um serviço de qualidade. Então agora, você está falando das startups, o que a gente, quando fundou a Cotidiano, acreditava que ia acontecer, e graças a Deus está acontecendo, é que você tem um surgimento de startups voltadas para o serviço público. São chamadas GovTechs. Legal. Vão ser empresas para melhorar, né, serviços públicos. E o governo começa a interagir com isso. A gente está atuando nisso também. O que eu vejo, assim, já está entrando nesse assunto, é que a mentalidade é muito difícil em proporção, em porcentagem, você falar assim que 70% dos, vamos botar de sucesso, dos funcionários públicos de sucesso, eles dão o melhor como o empreendedor dá. Não acontece, cara. Eu sou... Acho que eu fujo um pouquinho dessa... Eu vou para um outro caminho nessa discussão. Legal. Que é o seguinte. Eu acredito que tem excelentes pessoas dentro do serviço público. Total. E que são empreendedores do serviço público. São os intraempreendedores lá dentro. Então eu acredito que esses rótulos eles atrapalham. Entendi. Então eu já conheci empreendedores brilhantes e já conheci empreendedores muito ruins. Total. Muito ruim. Então assim, e já conheci servidores públicos brilhantes e já conheci servidores públicos muito ruins. Então entender o seguinte, você está fazendo o que te, né, que te aquece o coração todo dia. Se tá, que bom. Então, E acho que isso, né, é de vocação. Então acho que tem uma questão mais vocacional aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É porque assim, tem aquele velho ditado que diz... Velho ditado não, na verdade isso é comprovado cientificamente, que o ambiente modula o comportamento da pessoa. Então, assim, por exemplo, para você frequentar a Moai, por exemplo, você tem que pagar. E aquilo ali já é uma outra mentalidade do que você estar dentro do serviço público e receber. Sim. E o fato de não ter mas não tanta meritocracia dentro do serviço público, eu acho que isso cria uma distorção ali de incentivo, né? Exato. Então, assim, eu concordo. Eu tenho um exemplo, tenho um tio... Mas eu já vi muita empresa sem meritocracia. Total. Então por isso que eu estou falando o seguinte, eu cutuco a discussão para não rotular os dois mundos. Total. E acredito realmente que a mentalidade empreendedora, ela precisa ser disseminada dentro do serviço público também. Dentro do serviço público também, com certeza. Também. E, óbvio, no serviço, né, no privado, né, no mercado privado. Mas, assim, essa mentalidade de você ter motivações atendidas, né, das pessoas e conseguir medir e melhorar, é algo que eu acredito que todo mundo busca evoluir, todo mundo acredita em entregar valor
Então de novo, Todo mundo é muita gente, assim, né? Porque, cara, tem gente que realmente ele se acostuma com pouco e tá tudo bem. E hoje eu aprendi a respeitar. Antigamente eu ficava me perguntando e tentando motivar aquela pessoa. Falando, pô, bicho, se você pode ir além, se você pode quebrar um recorde, você pode fazer mais. Ele, bicho, já ouvi isso? Não vai mudar o quanto eu recebo, eu já ganho muito bem. Trabalho no Banco Central, trabalho no céu. O cara já sabe até quem é. Minha esposa é do Banco Central, talvez seja por isso que eu defendo também. Pois é, aí ele falou, não vai mudar, não vai mudar. Então, assim, eu faço o que tem que ser feito. É a palavra dessa. Aí assim, enfim. motivações, né? Mas eu quando a gente, né, levando para essa metodologia, a gente atende empresas privadas e eu atendo empresas públicas, né? Dando treinamento, levando mentalidade. Ainda bem. Então, olha aqui. Então, hoje a gente atende uma empresa, uma startup, né, ultra inovadora e tal, que está atacando o mercado, um pouco daquilo que a gente falou, mas eu atendo também o Banco do Brasil, que está aí séculos operando e precisa se defender. Claro. Né? Verdade. Então, você tem boas coisas dos dois lados. Acho que é isso que acho que a mensagem é. São instituições, serviço público, está operando há muitos anos e se mantém lá. Sim. Então tem um aprendizado de como você sustenta uma organização por tanto tempo. E tão grande. E trabalha eficiência ou oportuniza ineficiências, né? Sim. Então, acho que é isso. Mas, e falando sobre esses treinamentos, Banco do Brasil, isso que você falou assim... Correios agora. Correios. Como é que funciona? É uma palestra? Dura 3 meses também? Então, a gente segue a mesma metodologia, né? Então, a base ela é a mesma, que é o que a gente ensina na Plura. E a gente trabalha uma trilha de conteúdo para que seja consumido de forma assíncrona, no momento que eles, né, sejam inspirados a consumir esse conteúdo. E a gente trabalha ciclos de 3 meses de desenvolvimento. Utilizando dessas ferramentas, utilizando desse comportamental, dessa mentalidade, para que eles se organizem como times entendi. E entreguem valor no que eles se propuseram a fazer. Qual é a diferença nessas grandes empresas? Quais são as dores comuns? Eles não são vistos como times muitas vezes. Ele está num departamento, ele está numa gerência, mas ele é um time. Tem aquela unidade, tem aquela colaboração, tem aquele incentivo alinhado. Não tem muitas vezes. E isso a gente trabalha para que seja construído isso. Porque a gente acredita que a startup, essas empresas de alto crescimento, elas têm, né, sucesso, elas crescem rápido, porque elas conseguem criar um ambiente de aprendizado acelerado. E esse aprendizado acelerado, ele só é possível no ambiente onde as pessoas colaboram, onde você tem um ambiente seguro, onde você tem métricas e incentivos claros para que a gente possa estar melhorando a cada dia. Entendi. 1% melhor a cada dia. Perfeito. Legal. Como é que eu crio isso dentro das empresas? Então a gente leva essa cultura para que a gente de fato estabeleça isso como um rito. Então é um trabalho de cultura dentro dessas Então primeiro mudar a mentalidade, fazer a pessoa, o time entender que não é uma disputa, que ele não tem um inimigo ali que tem chegou atrasado ali, outra. Entender que eles estão juntos. Tem uma estratégia por trás. Ou até, vamos pegar esse teu exemplo, o chegou atrasado. Se aquele time elenca que chegar atrasado é um valor que ele não tolera, o time começa a entender, cara, se chegou atrasado, a gente não tolera. Talvez você não faça parte desse time. Então, criar essas regras, esse regramento de comportamento ali, né, tolerado, permitido pelo time é importante. Então a gente precisa também que esse time amadureça para que ele chegue em alta performance. Né? Vamos dar um exemplo de time de alta performance saindo desse aspecto da empresa. Né, no esporte. Sim. Times de alta performance. Cara, eu acho que lá também não tolera o cara chegar atrasado. Total. Lá eu acho que não tolera o cara ficar de birrinha com o outro e falar, pô, não vou treinar passar a bola hoje, pra tu ou então porque não vou tocar. Eu não gosto de você. Sim. Então, são coisas, não toleram a vaidade,
grandes times com alta performance, Uhum. né? Tem um objetivo comum muito claro, marcar um gol, fazer um ponto, sabem o que é, comemoram. Uhum. E isso você não vê dentro do ambiente corporativo. Então, a gente leva essa questão da alta performance para dentro dos times. Então, por isso que hoje a gente fala, hoje a gente acelera times de empresas pequenas, médias e grandes, levando essa cultura de time enxuto, organizações enxutas. Time também não pode ser um time de 100 pessoas, 50 pessoas. Aí tem que Não dividir. tem, então vou ter que dividir em times, 5, 8 pessoas. 5, 8. Né? Para quê? Para que esse de fato tenha a intensidade que, né, consiga chegar em alta performance. Né? Senão, imagina, você tem 50 pessoas, você não consegue nem ter intimidade ali para ter essa colaboração e ter essa construção, né? Então, times menores, né? Cara, que massa isso, hein, velho? Então, hoje são as chamadas squads, né? No universo da Não inovação. sabia, não conhecia. Está falando muito esse termo, né? Que são esses times enxutos, menores, com um propósito muito bem definido, uma meta muito bem definida, ritos muito bem definidos, para que ele consiga ter picos de performance e a gente consiga olhar para isso de forma sustentável, porque também não vai ficar no pico o tempo todo, são picos e vales, mas você precisa entender ali o comportamento para que esse time também não se estresse, não entre num processo de colapso. Mas mesmo os picos e vales, eles são tudo previsíveis, eles são medidos, tudo acolhidos, faz parte. A gente entende, o outro o ali meu é cada traz. semana uma surpresa. É o famoso Kinder Ovo, né? Mas você vai estar ali se desenvolvendo para que esse vale seja, né, rapidamente se retome ali. Ou então que você entenda que aquilo ali faz parte de aprendizado, né? Qual foi o aprendizado que gerou? Entendi. Então você, de novo, cria um ambiente de autoaprendizado. Né? E agora vamos aqui, a gente quero uma consultoria de André Frois. André, sobre o Estúdio Podcast. Para você que não conhece, esse é o Estúdio Podcast. O microfone que você pode gravar em qualquer lugar usando somente seu celular. Hoje estamos aqui em ambiente indoor, mas para provar que é possível, que é uma escola, tem crianças brincando, está acontecendo, mas por conta da tecnologia, por conta de todo esse design, a gente consegue gravar o podcast em qualquer lugar. Como é que você enxerga esse produto? Ele pode ser considerado uma startup, essa empresa, o Estúdio Podcast? Ele já tem um CNPJ, mas pode ser considerado ou não? Como é que funciona? Vamos fazer um diagnóstico aqui. Bora, vamos. Rápido. Então, primeiro, vou fazer algumas perguntas para ti agora. Opa! Vou inverter aí. Ó. Bora. Quem está no projeto? Quais são os sócios fundadores? Bom, no momento eu e a minha esposa. Perfeito, beleza. E quando a gente fala do CNPJ, eu brinco, né? Que todo CNPJ tem uma razão social. Sim, razão de existir. Qual o propósito? Por que vocês fizeram esse projeto? Cara, pra gente conseguir... Já mudou algumas vezes, mas basicamente hoje eu quero popularizar, eu quero dar voz ao maior número de empreendedores no Brasil. Então, por meio de um podcast, eu acredito que isso é uma maneira mais fácil, mais prática, escalável e natural de você produzir conteúdo para a internet. Então, hoje eu quero popularizar, hoje eu quero... dar acesso. Dar acesso, boa. O problema é falta de acesso. Sim, hoje um estúdio podcast, mais de 50 a 300 mil reais, você monta um estúdio profissional de podcast. Então, não é acessível de jeito para a maioria dos empreendedores do Brasil. Dar acesso. Então, o problema está claro. Estou claríssimo. Né? E você quer resolver isso. O seu propósito está claro, o seu e da sua esposa ali. Beleza. Então, né, a gente entende ali o porquê está claro. Né? Legal. Como é que você está fazendo isso? Pelo que eu entendi, qual é o seu produto? O produto do podcast, o que você vende? Eu dou a possibilidade de você gravar seu podcast em qualquer lugar usando somente um celular. Um celular, então, mas o que você vende? Eu vendo 2 microfones de podcast, sem fio. Beleza? Então, o seu produto está ali. Então, você tem um MVP muito bem definido. Perfeito. Que é esse mínimo produto viável que você, por si só, ele resolve o seu problema original. Legal. O problema original é dar acesso. Então, isso. O seu produto ele é acessível. Sim. Né? Ele é um preço. Sim. Então, a gente está falando de acessível. Você deu o exemplo 300 mil, então
Sim. Ele quanto que é hoje? A partir de 729, Então, 729. Você tirou um problema que era de 300 mil, trouxe ele para R$700. Sim. Então, agora se tornou acessível. Quando você vende esse produto, você tem uma margem para cada unidade vendida. Tem. Então, ele é o mínimo produto viável. Ok. A cada uma unidade, você consegue ter lucro ali. Sim. Maravilha. Qual o próximo estágio? Criar uma máquina de vendas para poder servir cada vez mais pessoas, porque é o seu propósito original. Claro. Dar mais acesso a isso. Então você vai precisar entender quanto custa adquirir um cliente. Sim. E cada cliente, quanto que esse cliente retorna. Como é um produto de venda única, você vai estar sempre adquirindo novos clientes. Sim. Então, existe uma oportunidade dentro do modelo de receita de trabalhar um modelo que pudesse ser mais inovador do que só a venda do produto uma única vez. Sim. De trabalhar a recorrência. Ou, não, vamos seguir vendendo, porque tem muita gente ainda, né, para vender. Para vender. Então, aqui existe um dilema de modelo. Você vai precisar entender qual é o melhor modelo que você quer escalar. Legal. Né? E trabalhar essa modelagem. Hoje, na venda única, qual o seu objetivo de curto prazo aí do teu produto? Vai falar com um cara criativo, ele já vai dar 10 motivos aqui. Não, então, hoje... Não de motivos, mas qual a sua meta? A minha meta? É. Não, a minha meta é enxergar, até a que eu trouxe lá para o conselho, de forma previsível, de forma sólida, em 60 unidades vendidas por mês. 60 unidades. Para a gente depois talvez de 3 meses, batendo essa meta, a gente pule para 80 ou 100, dependendo do que a gente entendeu quando vendeu 60. Tentando ajudar nessa composição, a gente entende que tem uma máquina de vendas bem ajustada, quando para cada dólar que você coloque, você consiga gerar 3. Legal. 3 para 1. Então assim, então eu vou investir 20 clientes, o valor de 20 clientes para ter 60 clientes. Entendi. E aí, só que aí você precisa do seguinte, dentro daquela margem, isso aí, essa matemática está encaixada, e é onde a gente entra no refino do modelo, no refino dos preços, no refino dessa matemática da máquina de vendas. Hoje, sendo bem sincero com você, o que acontece com esse tipo de podcast? Ele tem uma margem muito boa, até porque não existe outro microfone desse em lugar, mas... A gente corta essa parte. Então. Não, mas não pode divulgar. Mas por conta de... Eu tenho muita confiança, que é o que eu quero te falar logo depois, né? Que é a questão da solução. Porque antes era grave seu podcast em qualquer lugar, hoje de fato, eu ensino a pessoa a gravar, porque tem um curso online por trás que ensina como gravar, como você pode editar, iluminar com luz artificial, com luz natural, como você ter um melhor resultado, um resultado profissional, usando um equipamento que é muito em conta, né? Que faz muito sentido. E aí, então ele começou de uma forma realmente muito amadora, de um desejo que eu tinha de ter algum produto relacionado à comunicação que eu pudesse vender pela internet. Então eu queria ter um e-commerce, eu queria vender pela internet, e surgiu o Estúdio Podcast, e eu falei, cara, é isso. E desde o primeiro momento, eu vendi o Estúdio Podcast antes dele existir. Legal. Quando a gente tinha um protótipo de impressora 3D, algo muito arcaico, já vendi. Então eu falei, cara, olha, nunca vendi isso. E, enfim, e aí fomos nessa linha. Só que aí, aquele negócio que eu te perguntei até no conselho, assim, que vão surgindo algumas outras coisas. Por exemplo, hoje a gente inauguramos, já tem algumas pessoas entrando no nosso grupo de aceleração, que é justamente isso. Porque tem um propósito muito forte por trás, então talvez até faça sentido, não sei, queria a tua opinião. Porque, por exemplo, hoje eu entendi que as pessoas, muitas, cara, que compram, elas largam o equipamento de lado. E eu posso chutar que mais da metade. Perfeito. Aí, olha como a gente analisa quando a gente olha um negócio desse. Qual é o valor percebido pós-compra? Legal. Né? Então, assim, eu vendi, beleza, fui lá, vendi. Eu, sem entrar na polêmica, vendi
gatilho, clica aqui, arrasta para cima, comprou. Qual o valor percebido desses clientes? O cliente deixou de lado. Então, na nossa ótica de avaliação do valor percebido, tá baixo. O valor ele percebido no início ele foi alto, depois ele caiu e tendeu a zero. Esse cara não é um promotor, ele não é um fã do seu cliente. Legal. Então, a gente ainda não validou o produto. Interessante. O produto ele vai estar validado quando tiver 100 caras que amam o teu produto. Entendi. Que ama é o cara que usa. Beleza, então você vai entender que você não deveria vender para quem não vai usar. E aí você começa a entender de fato o seu nicho e o seu cliente ideal. Eu não vou vender para o cara que não usa. Isso é poderoso. Porra, você não tem Eu noção. vou vender só para o cara que usa. A chave que virou aqui agora. E aí pronto. Cara. Aí agora é o seguinte. Eu quero comprar, cara, você não vai usar, não vou te vender. Olha que doido. Olha como isso é poderoso. O cara, não, mas eu quero usar de qualquer jeito. Cara, então você vai fazer o curso. Você quer muito, você vai fazer o curso, porque aí eu sei que você vai usar. Então agora começou a ser a mesma coisa. Calma, que agora tu virou uma chave muito importante aqui pra mim. Vamos lá, quero a tua opinião. Ontem eu fiz uma reunião com a galera lá do Sul, que eu te falei que a gente vai fazer o lançamento. Sim. E desde que que chama Fernando, um cara sensacional nessa parte de tráfego, de estratégia, cara muito bom mesmo. Vou até mandar esse corte pra ele. Cara, a gente entendeu que as pessoas que amam esse produto e que não deixam de lado são jornalistas, radialistas e agências de marketing. Mas por quê? Porque de alguma forma eles conseguem fazer dinheiro. Perfeito. Então aqui que eu te falo. Você já tem um público ideal. Você já tem um cliente ideal. Sim. Você já tem um produto que vende para esse público ideal. Quantos jornalistas tem no Brasil? Sim. 50 mil. Bicho, então vamos vender só para eles. Não preciso criar nenhuma funcionalidade nova. Não preciso fazer absolutamente nada. Eu vou fazer uma venda para eles. Quando acabar, eu penso em um outro público. Ou, né, ao longo disso, eu começo a pensar em outros. Mas por agora eu já achei a minha curva de crescimento. Então eu não preciso estar descobrindo novos públicos. Que beleza. Então assim, mas o que eu entendi? Eu entendi que nesse momento agora, que eu tô com uma promessa agora de que a galera vai faturar, e vai mesmo, pode acreditar que você vai faturar 10 mil reais por mês por meio de podcast, eu falei, cara, eu tenho que estar no campo de batalha, entendendo quais são os pormenores. Então eu tô, cada ligação dessa, não vou ser tão exagerado, mas assim, a cada 2 ligações que eu falo com agências de marketing ou radialista, eu consigo vender. Que realmente assim, eu tenho uns argumentos muito poderosos, faço uma call com o cara e vendo, né? Então, vendo o que você falou, assim, eu tô entendendo uma outra coisa, e talvez seja importante a gente dar essa transicionada, que é o quê? Antes era gravar seu podcast em qualquer lugar por meio de um celular, isso aí serve para qualquer pessoa, para qualquer empreendedor. Eu diria empreendedor, eu não vendia para pessoa física. Tá aberto. Mas ainda tá muito aberto. Eu não vendia, eu quero fazer um dona de casa cash, olha... Eu até falava mesmo, pô, você vai desistir porque não vai ajudar a tua empresa, precisa... Mas, enfim, isso realmente eu não vendia mesmo. Agora, quando o cara era empreendedor, era pra qualquer um. Eu acho que eu até cheguei com isso lá no próprio conselho. Eu falei, galera, isso aqui é pra qualquer um. Sim. Mas hoje, eu vejo que eu tenho realmente o ICP, que é o jornalista, o radialista e a agência de marketing. Por quê? Porque esses caras, eles já estão preparados para trabalhar com comunicação. O curso eles precisam, porque às vezes eles não sabem editar. Legal. Então... E outra coisa... Lá dentro tem a parte de monetização, como o cara vai abordar, precificação eu coloco. Então, né? Mas isso são funcionalidades mínimas que precisa ter no curso. Para ele conseguir faturar os 10 pontos. Por exemplo, a parte de comunicação não precisava ter, porque ele já está preparado. Ele já está preparado. Então, no teu curso já diminuiu. Já tira. Show. É essa a mentalidade do MVP. Eu preciso ter essa parte para o público ideal, não. Então, não tem. Mas a questão de mudança, porque agora, por exemplo... Talvez, André, eu mude para agora o Estúdio Podcast, ele é uma nova fonte de renda. Ele não é mais para radialistas, então, jornalistas e agências de marketing. Bem nichado, ultra nichado, vamos chegar ali nos caras Porque ele vai comprar esse equipamento e ele vai poder vender o corte. Um exemplo lá, você falou da Moai, o Bindes, que tem o curso para
criar agências Rodrigo, né? Rodrigo Bindes, agências ultra nichadas. Uhum. Sei lá, deve ter uns 400, 500 mentorados. É uma lista inicial de clientes para você. Essa é um bom teste. Eu vi ele ontem na live. Vai lá. Eu vou lá nele mesmo. Fala, cara, isso aqui tem condições de vender para os seus clientes, porque essa é a sua tese. Sim. Aí o que a gente fala, isso é um teste, é uma hipótese. Vamos validar a hipótese? Uhum. Se validar, pô, de 400, 200 compram, beleza, teste. Pô, quantas agências tem? Cara, você me deu uma 50 ideia mil. muito. Então, o que a gente está falando é, você já tem um mercado claro, bem definido, gigante, o seu produto a galera já compra, assim, agora, é vender. Caraca. Né? Eu não preciso criar novas coisas, que é aquela coisa que a gente fala. Eu preciso adicionar uma funcionalidade nova. Putz, mas o microfone, agora, se tivesse tal coisa, seria legal. Seria legal. Mas já vende? Assim, sim, então precisa agora. Tá bom. Então, é isso que a gente chama de desenvolvimento, não de produto, mas desenvolvimento de cliente. O que você tem que fazer agora é desenvolvimento de cliente. Então, eu já tenho um cliente, agora como ele vai ser atendido, como que ele quer ser chamado, então, assim, é o atendimento, como eu me relaciono. A história que você vai contar para ele. Agora você vai desenvolver relacionamento com o cliente. Uau. Né? Desenvolvimento do cliente, não é desenvolvimento do produto. E a gente não deveria fazer desenvolvimento de produto, a gente deveria fazer desenvolvimento do cliente. Primeiro. Sempre. Sempre? Por quê? Você só vai fazer um produto que o cliente pediu. Então é o desenvolvimento do cliente, não é do produto. Eu não faço o produto, falo assim, agora eu vou tentar vender o produto que está na minha cabeça. Não. Uau. Né? E muita gente faz isso, né? Muitíssimo. Muita gente pensa no que aquilo faz bem pra para ele. E aí vai tentar achar vários caras iguais a você. Às vezes Caraca. Não, e é loucura isso. É comum. Mas é louco. Mas você acha, né? Hoje, o mundo globalizado tem sempre um nicho. Tem sempre alguém parecido com o seu gosto. Mas é perigoso, né? E é perigoso. Você gasta muito dinheiro. Você está apaixonado pelo produto, Exato. não pelo problema. Não, eu falo até por ele. O Estúdio Podcast, eu era apaixonado e eu tenho um problema de como é que eu posso falar assim, por exemplo, julgamento. Aí, o primeiro que eu montei, eu desmontei um microfone de lapela, montei dentro do negócio com um botãozinho de ligar e parar. Eu falei, é isso. E aí, só que depois... O mercado te falou, putz... Não foi por um acaso. A gente precisou fazer uma alteração. Aí eu falei, cara, não dá pra fazer isso tudo, dá muito trabalho. Então vamos fazer o seguinte, faz com um buraco, só mede esse buraquinho aqui, que eu vou botar o microfonezinho dentro. Aí depois a gente estrutura tudo, vê, e depois aí eu desmonto ele novamente e faço. Na segunda tentativa que a gente botou o microfonezinho, aí já viu e falou, cara, eu já quero. Foi a hora que eu falei, nem tava ainda. Não, já quero isso aí, porque eu posso usar na blusa e posso usar aqui dentro. Aí eu falei, cara, mas não acredito, cara, vai comprar um negócio massa desse pra usar na blusa, não sei o quê. E foi isso. Hoje a galera usa como um combo. Eles quer tirar aqui, bota na blusa. Quer botar dentro, usa como estúdio podcast. Então é sobre isso que você falou, assim, de entender o que o cara quer. E hoje eu vou falar pra você assim, eu pedi, porque tem um projetista meu que ele falou, vamos fazer com um microfone mesmo. E eu ainda tenho essa dúvida. Aí, não sei ainda, mas eu pedi que ele fizesse assim, o protótipo. Então aí você está desenvolvendo novos produtos, novas linhas de produto, sem necessariamente ter os clientes. Então seria melhor para você. Cara, 100 clientes me pediram isso. Eu falei que não tinha, eles compraram o que eu tinha. Então, funcionou. Putz, eu tô começando a ter esses clientes, não, só compro se tiver tal coisa. Muita gente só compra se tiver tal coisa, opa, eu tenho tal coisa. Não, mas é baseado, agora eu quero a sua opinião, é baseado em ego. Por exemplo, eu tenho muito hater nas redes sociais, gente que critica, esse microfone é ruim, mas a única coisa que você fez foi botar uma lapela dentro do negócio. Eu falei, pois é, mas fiz. Então, assim, por um ego, por um julgamento, eu falo, se eu fizesse o primeiro microfone de duplo, de podcast... Métricas de vaidade... não funciona, né? Não funciona. Essa é uma outra parada que a gente também trabalha, assim. Eu tenho tantos likes, eu tenho uma galera que me segue, tal, né? Métricas de vaidade. A gente quer métricas de resultado. Então, cara,
foi lá, ofereceu, quantos falaram não, quantos compraram, conversão. Pô, eu aumentei o preço, a galera reclamou, não. Assim, é outra linha. E criar um produto para vender para hater também acho que é meio não Não, faz de muito novo, sentido, né? se os haters, de novo, acho que você quer atender eles, ele é um público. Então, assim, só que é um segmento. Cara, é um segmento mais exigente, que quer isso, quer aquilo, aquilo Isso. outro, beleza? Essa é uma escolha. Novamente, você está desenvolvendo cliente. Se aquele é um nicho que você quer desenvolver, tem que fazer para eles mesmo. Agora não quero. Eu quero para um cara que é o mínimo e que na Paga. verdade já atende ele. Ele não está preocupado com essa funcionalidade. Porque senão você vai estar fazendo funcionalidade para todo mundo. E aí não vai ter nunca o desenvolvimento da venda. Vou mandar um WhatsApp agora cancelando isso aí. Eu falo o seguinte, gasta-se muito dinheiro desenvolvendo produto. E esse produto poderia ser gasto adquirindo novos clientes que já compram o seu produto anterior. Né? Então, assim, você já tem vou gastar 10 pau para desenvolver esse protótipo. É melhor pegar esses 10 mil e vender, né? Botar na máquina de vendas que vai adquirir os clientes que já compram. Né? Hoje, pelo pouco que a gente conversou, qual o projeto que eu tenho que faz mais sentido para a Coty? Para a gente estar lá nesse grupo de aceleração, para fazer um... A gente tem uma clareza que é o seguinte, né? Nosso público é empresários que querem aumentar o valor das suas empresas. Ok. Então, eu não falo se esse projeto é bom ou se é ruim. Eu analiso se ele deseja aumentar o valor da empresa dele. Se ele chega com esse desejo, com essa abertura, a gente atende. Né? Mas é o que eu falei para ti no conselho. A gente tem muita dificuldade com empresários que têm múltiplos produtos. Múltiplas empresas. Ok. Porque a primeira pergunta é qual você quer acelerar. Não dá para acelerar todas ao mesmo tempo. Porque a sua capacidade de responder aos estímulos que a gente vai ter aqui, ela vai ser limitada. Então a gente precisa escolher a tua prioridade. E essa já é uma discussão profunda. Muito. Porque tem muitas vezes essa dificuldade de se entender a prioridade. E a gente trata isso também como um início do programa. Então, eu acredito. No teu caso, assim, a gente tem algumas hipóteses. Né? Eu me arriscaria a dizer aqui que aonde está a sua melhor energia? Onde você escolhe que é a minha melhor energia? É aí que eu quero estar contigo. Não, eu vou vou deixar claro aqui pra você. Estúdio podcast portátil no ClipTube? Pior que não. Não? Estúdio podcast portátil pra mim é o que mais... 01. Cara, porque eu já recebi muito depoimento e a galera, pô, você transformou minha vida, você me ajudou a tirar, eu fiz podcast no meio da floresta, assim, é cada história que é muito bizarra, mas, ao mesmo tempo, foi aí que eu me defendi fazendo o curso, que esse negócio vai ser copiado e não vai demorar Que é muito. uma outra pergunta importante que a gente faz na parte de produto, que é qual a barreira de entrada. Se não tem barreira de entrada, você tem pouco tempo de vida. Sim. E a tua defesa é o rápido crescimento. Né? Então... Já responde. E o ClipTube é justamente uma coisa assim, que por ser um negócio físico, ele precisa de espaço, ele tem um teto. Será? A não ser que eu franquiabilize ele, né? Tem modelos aí, né? Você tá, né? Assim, a gente estava brincando aí da Apple, né? A Apple tem vários produtos físicos aí de alcance global, né? Qual? O teu iPhone. Ah, sim. Produto Verdade. físico. A gente acha que não, mas é físico. Sim, é verdade. Não, mas eu acho que eu confundi, é porque a escola ela é um serviço. Pô, melhor ainda. Melhor ainda? Serviço, vende método, vende, né, escala, Livro. né? Você viu que o cara é brabo, né, gente? Você viu que ele tem, junta... não, é que eu digo assim, E tá certo. a parte de entender a escalabilidade de negócios, eu diria o seguinte, qualquer negócio hoje ele pode ser desenhado para ser escala global. Entendi. Fala assim, putz, pão, não tem rede de padaria gigante, né? Cafeteria, Starbucks, é físico, Total. global. Né? Então assim,
mais simples tem escala global, no digital, inúmeros exemplos, né? Então, eu não me vejo limitado em nenhum negócio se a ambição é ser gigante e global. Uau. Todos são possíveis, né? Cara, Então que aula. não tem essa. Escola, pô, caramba. É. Né? Mas assim. É porque a gente enfrenta tanta dificuldade em uma, Olha que aí. Tá vendo? a gente tem que aí resolver uma para depois querer pegar todas. Exato. E não expandir antes de ter resolvido processos, ter fãs, ter um modelo de receita bem ajustado. Quanto tempo, André? Cara, assim, a curva ótima de um negócio do zero até ser um negócio global, ela é possível em 10 anos. 10 anos. Mas para você ter esse MVP e falar assim, agora eu posso começar a pensar em franqueabilizar ou franquear. Vai de negócio para negócio, mas o MVP, ele é eterno. E ele depende de um negócio. Você pode ter um negócio mínimo em 1 hora. Eu crio um MVP em 1 hora. Ele pode ser mínimo mesmo. Né? Hoje você tem coisas já prontas, né? Então assim, depende do modelo, né? Você fala assim, cara, como é que eu crio vou exercitar aqui, como é que eu crio um MVP do clube, da escola de artistas? Uma aula do que você faz aqui é o mínimo, né? Então assim, eu posso começar a falar que eu tenho uma escola com uma aula de podcast. Legal. Eu já poderia ter uma escola de... Então com uma jornada, né, por exemplo, olha, uma jornada, ele fica aqui 4 horas... Funcionalidades novas. Entendi. Eu poderia ter, ao mínimo, só com uma aula de 40 minutos. Se eu vender, se mostrar viável, ele é o mínimo. Entendi. A jornada já é um adicional para melhorar a experiência daquele cliente. Mas é adicional. E eu tô pensando também no que eu tenho hoje, né? Talvez o que eu tenho hoje não seja o melhor modelo, talvez. E nem seja mínimo, né? Se eu chegar hoje, abrir uma landing page na internet, que é como a gente faz os testes, né? Landing page fala assim, nova escola de artistas, tal. Aprenda a se desenvolver. Não. Você tem um copy melhor do que eu. Será que vende um ticket menor com uma entrega muito menor do que você faz hoje? Às vezes isso é o mínimo. Né? Há de se pensar, então, né? Hoje você não sabe o que é o mínimo. Não sei. Porque tem muita coisa ali que é o mínimo. Né? Dita como mínimo. E aí entra num conceito bem interessante, que é o dilema da inovação. Não sei se já ouviu falar disso. Não. É um termo no universo da inovação. Vem do Clayton Christensen, né? Escreveu um livro, Dilema da Inovação, que fala isso. O líder, ele criou várias novas coisas no produto dele, que ele está na posição de líder, e ele cresce menos, porque ele é líder, já atendeu um monte de gente, então ele cresce numa taxa menor. Né? E ele estagna. Ok. E aí vem o novo entrante, quem vai disruptar o líder. Uau. Que falando o seguinte, cara, ele tá te vendendo isso aí tudo. O que você precisa mesmo é só disso aqui. Aí o cara, pô, realmente, cara, eu tô pagando 10 vezes, mas só precisa disso aqui, só isso aqui que eu uso. Vou comprar o seu, pronto. Aí você faz um mínimo, muito melhor do que o líder, e toma a base do cara toda. Porque o resto era tudo supérfluo. Foi adicionando, aumentou o preço, aumentou a experiência, tal, mas o cara já nem sabe por que ele compra. Ele nem sabe por que ele está ali. E ele vê uma nova oportunidade de realmente ter um valor atendido por nesse caso, que a opção por preço. É uma cultura que está acontecendo hoje, que é a cultura on demand. Então, assim, hoje você vê isso, assim, por exemplo, em negócios físicos, de, por exemplo, o cara... Não, porque a gente está falando de MVP. Não, assim, eu vejo isso em todos os negócios. Não, eu tô falando assim, porque, por exemplo, hoje no teu celular, se você tiver o mesmo celular que eu, não vão ter as mesmas funcionalidades que o meu. Aí, mas onde está a guerra hoje dos celulares? Do aplicativo. Nos aplicativos. Né? Então, e aí entrando, enfim, no detalhe desse mercado. Hoje, se eu produzo celular, mas eu não tenho uma loja, eu estou para trás na corrida. Né? Sim. Então, assim, os fabricantes que
que produziam só celulares, você nem lembra deles. Nokia, Motorola, sumido, né? Estão sumindo. Total. Então, qual é a disputa? Apple, com a loja e com o celular acoplado, e o Google com um modelo diferente. Cara, eu não vou fazer o celular, eu vou fazer o sistema, eu vou trazer todo mundo que produz celular para debaixo do meu modelo. E aí você tem uma guerra entre Android Genial. e Apple aí, né? Assim, e fora outros, né? Só para falar desses dois que estão desconhecidos. André, pra gente, cara, muito bom esse papo aqui. Se estende. Não, mas assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara. Eu adoro esse assunto, adoro, até porque eu sou um cara da criatividade, aí encontro um cara que consegue dar asas à criatividade. Porque a criatividade por si só é o que eu sempre falo, assim, eu vejo isso muito em você, que é a diferença entre uma grande ideia e uma grande realização. A grande ideia, ela é solta. A grande realização, o cara que pegou e realizou. Ou seja, usou, como é que é? Pessoas, produto e receita. E realizou. Não tem nessa como, não inverta a ordem. Isso. Não tem como ter uma grande realização sem passar por pessoas, produto e receita. Manda uma mensagem aqui final pra gente, pra incentivar, não desistir principalmente, porque uma grande ideia ela pode se tornar uma grande realização, e falar um pouco com a sua experiência, o que é possível com a Coty, com todo esse ecossistema que você criou. Manda um... Cara, assim, acho que é uma jornada longa, é uma jornada que você vai ser questionado todos os dias e que o que vai te manter na corrida de longo prazo, nessa jornada de longo prazo, de fato, é se você está fazendo o que você gosta, o que você está apaixonado, que você se motiva, se automotiva, porque vai tomar porrada o tempo todo. Então, assim, se você no primeiro obstáculo não é aquilo que você está a fim de fazer, você vai desistir rápido. Então, por isso que a gente trabalha muito essa questão do propósito. Então, se você está alinhado com o seu propósito, com o que você quer de fato fazer diferença, a jornada, né, vai ser prazerosa, porque você está aprendendo a fazer melhor aquilo que você se propôs. Então, todo dia é uma vitória, né? Por mais que você tenha aquele fracasso naquele dia, mas você sabe que aquilo vai te ajudar lá na frente. Então, fica mais gostosa, né? Então, eu falo, né? Curtir o caminho, né? E o resultado ele acontece. Muito, muito bom. Esse foi André Frois. Esse grande empreendedor trouxe uma enxurrada, viu? Vocês vão precisar assistir esse podcast pelo menos umas 2 vezes para conseguir botar no papel e conseguir estruturar, para não desistir, ou mesmo para iniciar o seu sonho com mais básico, mais... Aprendendo com os outros, né? Com certeza. Tem um ditado que até diz, né? Se você tem um burro, o inteligente e o sábio. O burro é o que nunca aprende, o inteligente é que aprende, erra uma vez e aprende, e o sábio é que aprende com o erro dos outros. E eu vou falar um negócio para vocês. Agora eu vou deixar um testemunho, um depoimento dos nossos conselhos, das nossas mentorias. Cara, se você quer fazer algo, faça com quem já fez. E principalmente com quem já fez mais de uma vez, que é o caso do nosso amigo, do meu amigo e conselheiro, André Frois. Então, procure ajuda, porque você erra mais rápido e você consegue errar menor. Que às vezes, dependendo do tamanho do erro, isso sim vai te tirar do game, isso sim você não vai ter nem coração, não vai ter cabeça para tentar, estrutura para tentar novamente. Então, cotidiano, Coty. Agora para os íntimos. Agora para os íntimos. Somoscoty.com.br, fizemos uma transição aí. Somos Coty, que antes era cotidiano, agora virou Coty. Agora é Coty. Porque agora é só para os íntimos. Então, se você quer ter essa aceleração, se você quer que a sua empresa realmente alcance resultados que você nunca experimentou, Coty. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Andrezão, obrigado pela sua presença. Tamo junto e até o nosso próximo Viva Voz Podcast.